Vamos lá. Tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que me dá esperança.
pode se assentar. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor, excelso, supremo e digno
Boa noite, meu irmão, minha irmã da CIB. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos aqui, podendo dar continuidade no estudo do livro que temos nos debruçado das quartas-feiras, Dúvida, Como Cultivar Confiança nas Promessas de Deus, da Elyse Fitzpatrick. Esse livro tem sido abençoador para a nossa igreja, de certa forma, quando semanalmente nos deparamos ali com algumas situações diárias, né, do nosso cotidiano, alguns sentimentos que às vezes nós temos ali durante a nossa semana e não sabemos como lidar com eles biblicamente. E hoje, a devocional de hoje é bem voltada para esse lado e eu acredito que ela tem de forma muito clara para mostrar para a gente o que a palavra de Deus diz sobre esse nosso sentimento de que a Elyse vai chamar de quando nós não nos sentimos dignos de sermos amados por Deus, né? Como que nós podemos nos sentir amados por um Deus celestial, por um Pai celestial, sendo que nós convivemos com nós mesmos, né, conosco, e sabemos das nossas mazelas, dos nossos erros e das nossas falhas. Então, a devocional de hoje é um convite para olharmos de volta para o Evangelho, entendermos na beleza e na grandeza do Evangelho essa verdade sobre o amor de Deus por nós. Bom, a devocional de hoje ela é focada especialmente em uma passagem que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu vou ler essa passagem porque ela é muito rica e eu acredito que só a simples leitura dessa passagem já tem grandes ensinamentos para a gente. E depois eu vou fazer algumas observações com base aqui no que a autora apresenta nessa devocional. Tá bom? Então, se você quiser ler e acompanhar junto comigo, Romanos capítulo 5, versículos 1 até o 11. Começa assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Que texto precioso, né? Que texto rico. Queria destacar esse versículo 8 do capítulo 5, né? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus demonstra o seu amor por nós, seus filhos, pelo exato ato de entregar na cruz o seu Filho para morrer em nosso favor. Então ele entrega o seu Filho perfeito, o seu Filho sem mácula, sem falhas, sem erros, para morrer por nós, filhos pecadores, filhos com máculas, filhos com mazelas, com erros, com manchas, com rugas, com tudo. E nisso o amor de Deus é demonstrado por nós. Então, essa afirmação, né, ela pode soar de diferentes formas para a gente. De certa forma, a gente pode fazer uma analogia até com vocês que já têm, por exemplo, filhos criados, né? Sempre existe aquela sensação em alguns filhos, geralmente o filho do meio ali, que se sente assim, né, de que é o mais bagunceiro, é o cara que mais faz algazarra ali e tudo mais, e por ser tanto repreendido pelos pais e por tomar castigo e tudo mais, ele acaba sempre soltando, né? Isso acontecia aqui em casa também, era engraçado. Vocês não me amam tanto quanto vocês amam meus irmãos, vocês não me amam tanto quanto vocês amam minha irmã menor e tudo mais. Então, existia uma carga toda negativa em relação àquilo, no sentido de que o filho do meio achava que eu faço tanta coisa errada, né? Meus pais brigam tanto comigo que isso demonstra que eles não me amam de verdade, eu não consigo me sentir amado por eles, né? De forma bem generalista e simplista aqui, tentando fazer uma analogia para te trazer para esse lugar de sentimento onde muitos de nós podemos estar muitas vezes, né?
de acharmos que, como assim? Como um Deus celestial, um Deus santo, perfeito, consegue amar alguém como eu, que faço coisas erradas a todo instante, que passo às vezes semanas sem nem lembrar dele? Como que esse amor de Deus é feito manifesto na minha vida? Como que eu posso sentir e desfrutar desse amor, sendo que eu não sou nem um pouco merecedor disso, né? E esse sentimento de inadequação ou de falta de caixa, digamos assim, né, para ser amado por Deus, ele é até em certa medida real e genuíno, porque de fato nós não merecemos sermos amados por Deus. De fato, nossa existência clama contra Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela busca tudo que vai contra Deus, né? Então, de fato, é comum que a gente se sinta assim e, como eu disse, é até genuíno que esse sentimento exista. Mas uma coisa que a devocional de hoje traz é que nós não podemos pautar o amor de Deus com base nisso, uma vez que nós já entregamos a nossa vida e já nos rendemos em fé a Jesus Cristo. Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu lido com isso algumas vezes, e esse é um sentimento que pode vir e voltar algumas vezes, e todos nós já passamos por isso, mas parece que a gente só se sente amado por Deus, ou a gente só se sente digno de ser amado por Deus nos momentos que nós estamos bem na nossa vida cristã, né? Então, quando eu não estou muito bem na vida cristã ali, minha devocional está um pouco desregulada, eu não estou conseguindo manter uma vida de oração legal, não estou muito atolado nos afazeres da vida, e acabo não me relacionando com Deus como eu deveria, eu acabo me sentindo como se Deus não me amasse tanto assim, né? Como se eu não estivesse sendo tão amado por Ele, ou então em outras situações, quando eu sofro muitas batalhas, né? Tenho muitas dificuldades nas mais diversas áreas da vida, momentos difíceis, a gente tende a sentir como se Deus não amasse tanto a gente assim. Como assim? Deus me ama, mas eu estou sofrendo tudo isso aqui, né? Problema de saúde na família, problema financeiro, problema no casamento e tudo mais, e a gente começa a se sentir, pô, que Deus é esse? Como assim? Que amor é esse? Onde está sendo manifestado esse amor que eu não estou vendo? Porque na minha vida não está acontecendo isso. E o capítulo 5 de Romanos vai mostrar pra gente que essa é uma forma errada de olhar para Deus e de olhar para o amor de Deus. Essa é uma forma errada de se relacionar com esse sentimento de ser amado ou não ser amado por Deus. Porque pelo começo do capítulo já Paulo diz, né? Nós fomos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos, nós éramos completamente contrários a Deus. E pela graça dele em Jesus Cristo, derramada na nossa vida através do sacrifício de Cristo, nós tivemos a nossa reconciliação executada com Deus. Nós tivemos o nosso relacionamento religado com Deus. Então, não foi com base na sua capacidade de fazer coisas boas. Não foi com base na sua capacidade de manter uma vida cristã 100% perfeita em todos os tempos, porque você não vai conseguir fazer isso. Mas foi com base nos méritos de Cristo, foi com base na capacidade de Cristo de se oferecer como um sacrifício vivo e perfeito, para que o nosso relacionamento pai e filhos não fosse mais danificado por esse pecado. Então, essa é uma das primeiras coisas que Paulo mostra para a gente através da carta de Romanos, que essa é uma forma errada de olhar, né? Nós, a partir do momento que nós correlacionamos o amor de Deus para conosco a partir daquilo que eu faço, a partir das coisas boas que eu posso fazer. Então, quando eu faço alguma coisa boa, Deus me ama, e quando eu não faço alguma coisa boa, Deus é um Deus irado lá que está tentando me castigar. Quando eu olho para isso a partir dessa ótica, eu esqueço do Evangelho. Eu não estou dando ao Evangelho a importância que ele tem, não estou dando ao sacrifício de Cristo a importância que ele tem. Porque é exatamente para isso que Cristo morreu. É para religar a nossa comunhão, para restabelecer o nosso relacionamento com o Pai. Então, o amor de Deus para conosco não depende dessas coisas. Ele vai seguir sendo amoroso com seus filhos, porque o seu filho primogênito já religou a nossa relação com ele. E o seu filho primogênito já nos deu essa garantia de que quando Deus olhar para nós, ele não mais virá ver as nossas mazelas, as nossas falhas e as nossas dificuldades. Porque se fosse por isso, de fato, ele não poderia nos amar genuinamente, de certa forma, porque nós estaríamos, como éramos antes, pecadores, como Romanos vai dizer, sendo
clara evidência de uma vida completamente oposta a Deus. Só que agora, quando ele olha para todos nós, filhos dele, ele já enxerga Cristo, ele enxerga o sacrifício de Cristo coberto na nossa vida. E por causa disso, ele consegue ter um relacionamento conosco de forma genuína, de pai para filho. E esse amor depende disso, único e exclusivamente, e não da nossa capacidade de fazer coisas boas. A Lise Fitzpatrick vai dizer que, de forma a simplificar essa questão da justificação que Romanos fala aqui, né? A justificação quer dizer que nós não somos apenas perdoados completamente, mas nós somos feitos completamente justos. Ou seja, aos olhos de Deus, nós somos justos. Mesmo sabendo que você, ouvindo isso, você vai falar, pô, mas eu faço um monte de coisa errada. E eu falo a mesma coisa. Mas esses nossos erros e os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo, porque a partir disso, o sangue de Cristo, que é o sangue justo e perfeito, ele é imputado a nós. Então, nós temos, a partir dessa graça maravilhosa do sacrifício de Jesus, a possibilidade de ser olhado, de ser visto por Deus como alguém justo, e isso que é ser justificado. Mas então, Davi, você pode se perguntar, por que a gente sofre tanto? Se Deus me ama tanto, se Deus é um Deus tão amoroso, se Deus é um Deus que busca tanto bem dos seus filhos, por que a gente sofre tanto? E será que esses sofrimentos que eu tenho passado não são, de alguma forma, Deus me castigando, Deus me punindo por algum motivo? E a gente pode entender isso a partir de um pressuposto, de uma base que nós já entregamos a nossa vida a Cristo, que nós já somos cobertos por esse sangue, por essa graça que nos alcançou. A partir desse momento nós somos adotados como filhos por Deus, e desde então, né, como o Hebreus diz, nós estamos sim suscetíveis a sofrermos disciplina de Deus, e isso deve ser entendido como um ato de amor do próprio Deus, como a gente tem visto, né, nas mensagens de domingo à noite, falando sobre o livro de Juízes, como Deus constantemente disciplinava o povo de Israel, tendo como objetivo resgatar de volta o coração deles para ele. Não era com o objetivo de destruí-los ou de expulsá-los ali da comunhão, mas era com o objetivo de buscá-los de volta, de apontá-los de volta para ele mesmo. Então, Deus faz a mesma coisa conosco. Então, muitas das vezes, os sofrimentos que nós passamos podem ser, sim, atos de disciplina de Deus, por algum motivo na nossa vida, por alguma situação na nossa vida que nós não temos vivido da maneira com a qual Ele instrui na palavra. Mas muitas das vezes, para não dizer quase todas, ou na maioria delas, os sofrimentos, eles não existem porque Deus está irado conosco, né? Eles existem porque eles são parte importante das ferramentas de Deus para produzir em nós um caráter aprovado, um caráter forte, um caráter que cada vez mais se parece com Cristo. Então os sofrimentos, eles servem para nos moldar a imagem do Filho de Deus. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos, né? Por que se Deus me ama tanto, eu tô sofrendo? É exatamente por conta desse amor, porque Deus quer te moldar, Deus quer te fazer parecer cada vez mais com o Filho dele, com Cristo. Então, a partir disso, isso vai doer, isso vai incomodar, né? Não existe crescimento sem dor. Então nós vamos utilizar esses sofrimentos para poder nos moldarmos e sermos mais parecidos com Cristo, né? Os nossos sofrimentos, Elise Fitzpatrick vai dizer, eles nos são dados com o expresso propósito de aprofundarem a nossa fé, única e simplesmente. Você pode observar, por exemplo, nos versículos de 6 até 10, como Paulo descreve o tipo de pessoa que Deus está salvando, né? Ele chama a gente de fraco, de pecador, de inimigos que não mereciam o seu amor, mas que mereciam a sua ira, né? Então, a passagem ela é bem franca conosco, né? Ela mostra, olha só, vocês de fato representam tudo que vai contra Deus, né? Quando vocês ainda se encontram como pecadores não arrependidos, né? E é exatamente essa situação, esse contexto que deve nos dar a alegria de saber que agora, independente disso, nós somos amados por Deus. É claro que uma notícia boa sempre é boa, mas ela só fica melhor quando nós sabemos qual era a notícia ruim, né? Nós só nos regozijamos e entendemos claramente a glória e a bondade de Deus para conosco quando a gente entende a situação na qual nós estávamos. E é exatamente sobre isso que o Romão está falando. Ele está lembrando, olha só como vocês eram lá atrás.
Olha como Deus amou vocês quando vocês ainda eram pecadores, quando vocês ainda eram fracos, sujos, inimigos de Deus, contrários a tudo que era de Deus. Nesse momento, Deus amou vocês e resgatou vocês para viver uma vida que o agrade. Então isso já seria uma boa notícia por si só, mas ela só é uma notícia excelente, porque nos mostra de onde Deus nos tirou e como Deus conseguiu nos amar ainda naquela situação. E agora, mais ainda, como é que Ele não vai nos manter nesse amor permanente, que não depende de mim nem de você, mas depende do sacrifício de Cristo, pelo qual nós temos acesso mediante a fé na graça de Deus através desse sacrifício. Então, é importante a gente ter isso em mente. Olhe para o sofrimento, olhe para a dificuldade da vida, olhe para o seu sentimento de talvez inadequação da maneira correta, sob a ótica do Evangelho, sob a ótica de um Deus amoroso que já te amou e já te deu a maior prova de amor possível. E que esse amor não varia conforme o que você faz ou deixa de fazer. Mas a partir do momento que você já entrega a sua vida para Cristo e já confia nele para a sua salvação, a sua vida passa a ser um reflexo, né? A sua vida passa a ser uma eterna tentativa de continuar e de buscar cada vez mais fazer a vontade desse Deus que já te amou. E aí, por conta disso, os seus atos não serão para buscar merecer o amor ou não de Deus, porque você não pode merecer esse amor. Nada que você faça será bom o suficiente para merecer esse amor. Mas seus atos serão sempre uma tentativa de, em gratidão, oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, como o próprio Romanos 1 vai dizer, Romanos 12, versículo 1 vai dizer, oferecer a sua vida como um sacrifício vivo a Deus. Então, tenha isso em mente. Releia esses versículos e pense como você tem olhado para o sofrimento, como você tem olhado para o seu sentimento de inadequação e como você tem olhado para talvez esse sentimento de não se sentir amado por Deus. E entenda que você é amado por Deus, que esse amor já foi plenamente restabelecido e instaurado por Ele mesmo, por iniciativa dele mesmo, com base nos méritos dele mesmo, perante seu Filho Jesus. Então, se alegre com essa verdade e que essa verdade possa fazer com que você, e gere em você, uma prática não de, já que Deus agora me ama, então eu posso fazer o que eu quiser, é isso? Não, que ele gera exatamente a motivação contrária, que vai comprovar que você é um filho de Deus, que vai te mostrar que você realmente entendeu esse amor, que é viver uma vida que o agrade, que é, já que Deus me ama, já que Deus derramou seu amor e o seu amor é permanente, independente do que eu faça, agora sim que eu quero viver uma vida que realmente agrade a Ele e buscar, colocar fora, jogar fora tudo aquilo que não o agrada. Que essa palavra possa encontrar solo fértil no seu coração e possa te ajudar a caminhar durante essa semana e durante os próximos dias aí, que podem aparecer algumas dificuldades, algumas batalhas como sempre, mas que nós entendamos que elas são para nos moldar a um caráter mais parecido com o de Cristo e que isso é única e exclusivamente um ato de amor do nosso Pai Celestial. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.